Olá, como tema dessa primeira videoaula, nós vamos montar o esquema elétrico da nossa fonte simétrica. É uma fonte que fornece 4 valores de tensão distintos, mais e menos 5 volts e mais e menos 12 volts. Para isso nós vamos utilizar o software, o Proteus, que está aqui do nosso lado direito. E no site vocês também vão poder encontrar essa pasta chamada fonte simétrica. Então nós vamos abrir aqui essa pasta. Dentro dessa pasta contém 2 arquivos, um chamado esquemático, esse primeiro é o tema da videoaula de hoje, é o tema dessa videoaula, e o outro, o arquivo PCB, que é a placa de circuito impresso. Inicialmente nós vamos abrir esse arquivo esquemático, vamos dar 2 cliques e o Proteus automaticamente vai abrir o arquivo. Nós temos aqui a fonte já montada, nós vamos reproduzir aqui nessa área de baixo. Nós vamos reproduzir a fonte apenas para nós praticarmos o uso do Proteus, mas a fonte já está previamente montada aqui para que vocês possam acompanhar a videoaula. Falando rapidamente das partes que compõem o esquema ou o circuito da fonte, nós temos o seguinte: esses 4 diodos formam a ponte retificadora, já que essa parte de retificação aqui é em onda completa, em ponte, utilizando esses 4 diodos. Nós temos o resistor e o LED em série, formando uma indicação visual de que a fonte está funcionando. E os 4 reguladores, 7812 para regular para 12 volts, 7912 para regular para menos 12 volts, 7805 aqui para regular para mais 5 volts, 7905 para regular para menos 5 volts. Esses 2 capacitores C1 e C2 são capacitores eletrolíticos, pela simbologia, vocês percebem isso. São capacitores eletrolíticos de 2.200 microfarads, está aqui o valor. Eles fazem a filtragem da nossa fonte simétrica. E os capacitores C3, C4, C5, C6, C7 e C8 são capacitores do tipo poliéster ou cerâmicos, de 100 nanofarads. E eles estão nas entradas dos reguladores de tensão. Esses 2 fazem parte da entrada desses 4 reguladores de tensão. E nas saídas dos reguladores também nós temos, de cada regulador nós temos um capacitor de 100 nanofarads. Esses capacitores têm uma função um pouco diferente dos capacitores de 2.200 microfarads. No caso, esses capacitores servem para filtrar ruídos de alta frequência que porventura possam entrar no circuito da fonte, o que poderia alterar o valor de tensão ou de alguma forma danificar os circuitos que essa fonte vai alimentar. Então esses capacitores servem como filtros de interferência de alta frequência. Essa é uma novidade em relação ao que foi mostrado em sala de aula. Então vamos iniciar a montar. Um outro detalhe antes de iniciarmos a respeito desses dois componentes, o J1 e o J2. Esses componentes aqui eles foram colocados para nos auxiliar na montagem da placa. Vocês percebem que o transformador ele não está aqui presente, ele deveria estar nessa posição desse componente J1. Mas a fim de já preparar o circuito para que a gente possa montar a placa, o transformador foi substituído diretamente por esse componente. Esse componente, na verdade, ele vai representar na placa um conector tipo barra de parafusos, onde nós vamos poder conectar os 3 fios do transformador, já que é um transformador com center tape, nesse conector tipo barra de parafusos. E o conector J2 também é um conector tipo barra de parafuso, só que com 5 terminais. No caso, aqui vai representar a saída da fonte de alimentação, onde a gente vai poder retirar as tensões fornecidas pela fonte. Para começar a nossa montagem, vamos começar por esse trecho, que é a parte de retificação. Para isso, nós vamos pegar 4 componentes, que são esses 4 diodos. Nós vimos aqui. Escolhemos componente mod do lado esquerdo, clicamos na letra P para pegarmos o dispositivo, digitamos a palavra diodo em inglês e damos 2 cliques nesse elemento aqui. Ao darmos 2 cliques,
ele vai aparecer aqui do nosso lado esquerdo no nosso banco de componentes que a gente vai estar utilizando nessa montagem. Então vamos clicar aqui e nós vimos até aqui na área de trabalho e posicionamos os 4 diodos que vão fazer parte da nossa fonte. Vamos posicionar dessa forma. Vamos fazer a interligação, né, para que eles sejam ligados conforme a ponta retificadora. Então, para isso, nós vamos dar um clique no catodo do diodo e um clique no anodo do próximo diodo. Da mesma forma aqui embaixo. E interligamos também esses outros 4 terminais, para ficar semelhante ao que está aqui em cima. Então, já está ligado, já está conectado. Vamos montar aqui agora a parte da indicação visual, né, de que a fonte está funcionando, onde a gente está utilizando o resistor R1 e o LED. Então, para pegar o resistor, nós vimos mais uma vez aqui, digitamos resistor, vai aparecer esse componente, vamos dar 2 cliques. Eu não estou dando porque os componentes já estão no meu banco de componentes, mas vocês, quando forem montar, dão 2 cliques aqui que ele vai aparecer aqui do nosso lado esquerdo. Então tá aqui o res. Vamos clicar aqui. Bem, ele está numa posição diferente da que está sendo mostrada aqui, mas para que a gente corrija a posição dele é só clicar, aliás, é só teclar o símbolo de mais no nosso teclado. Então quando fazemos isso, ele faz a rotação do componente. Vamos colocar esse componente aqui e já vamos alterar o valor do componente para que ele fique no valor correto, valor de 1K. Vamos dar 2 cliques no componente, vai abrir essa janela de diálogo, essa caixa de diálogo, e aqui a gente vai digitar o valor de 1K, no valor da resistência. Damos OK, já está pronto. Vamos pegar agora o LED, mais uma vez no P, vamos clicar aqui no LED, tracinho, esse aqui, LED Green. 2 cliques nele, ele vai aparecer aqui pra gente, LED Green. Então vamos colocar ele aqui embaixo do resistor, mais uma vez na tecla mais para rotacionar o componente. Vamos fazer a interligação. Esse zoom que eu estou dando aqui é na barra de rolagem do mouse. Então vamos dar um clique aqui e outro aqui, já fez a conexão. Vamos interligar essa parte do circuito ao retificador da forma que está mostrado aqui. Então para isso nós damos um clique aqui e o outro, vamos corrigir aqui um pouco, aqui, e o outro aqui. Essa parte aqui de baixo vai vir aqui para trás, vamos dar um clique, outro clique aqui e um clique aqui no meio. Tudo bem. Vamos colocar agora os capacitores C1 e C2. Então vamos pegar os capacitores, vamos digitar, para pegarmos aqueles capacitores, nós pegamos PC ELEC T 2200 U63V. Já está aqui. O capacitor eletrolítico de 2200 microfarads por 63 volts. É esse componente. 2 cliques nele, ele já aparece aqui pra gente no nosso banco de componentes. Então vamos levá-los, vamos rotacioná-los e vamos posicioná-los no local correto. Um aqui e o outro aqui. Vamos fazer as ligações. Vou clicar aqui, puxar para baixo um pouco, aqui mais para cima um pouco, clicando aqui e clicando aqui. Aqui também na parte de baixo. Vamos clicar aqui e clicar aqui. E interligar essas duas partes, aqui e aqui. Vamos colocar logo este símbolo de terra que está sendo mostrado aqui. Vai ser o aterramento da nossa fonte, ou o 0 volts da nossa fonte. Para que a gente utilize esse símbolo e insira esse símbolo no circuito, nós vimos aqui, ó, Terminals Mod, clicamos e escolhemos esse terminal, Ground, que seria o nosso GND. Então nós vimos até aqui na fonte, clicamos aqui fora, posicionamos, vamos dar um zoom, vamos fazer a interligação daqui para cá. Ok, muito bem.
Vamos agora colocar esses dois capacitores, são os capacitores cerâmicos ou de poliéster de 100 nanofarads. Então, mais uma vez, voltamos ao componente mod e escolhemos componente ceramic 100P. Tá aqui, capacitor cerâmico, 2 cliques, ele já vai cair aqui para a gente poder utilizá-lo. Rotacionar o componente e vamos posicionar os dois aqui em paralelo com esses capacitores de 2200 microfarads. Interligando aqui também. Já estamos bem adiantados. Vamos colocar agora os reguladores de tensão. Vamos pegar o 7812, 7912, 7805 e 7905. Vamos aqui no P. Então, ao digitarmos 7812, vai aparecer esse componente aqui para a gente, 7812. 2 cliques nele, depois clicamos 7912. Aparece esse daqui, também 2 cliques. Depois o 7805, aparece aqui, 2 cliques. E finalmente o 7905. Ele está aqui, 2 cliques nele. E aparece aqui os 4 reguladores para a gente. 7805, 7812, 7905 e 7912. Inicialmente vamos colocar os dois relativos à tensão de 12 volts. Então vamos pegar o 7812. Vamos posicionar aqui, vamos rotacionar e vamos posicioná-lo aqui. Depois vamos pegar o 7912. Vamos rotacioná-lo e vamos posicioná-lo aqui. Perceba o seguinte, que o terminal 3 do 7912 deve ser a tensão de saída. E o terminal 2 deve ser a tensão de entrada. Então, como a gente está utilizando, a gente está montando o circuito do lado esquerdo para o lado direito, aqui seria a entrada do circuito e aqui seria a saída. Então, esses terminais do 7912 estão invertidos. O de 7812 não, mas o de 7912 estão invertidos. O 3 deveria estar do lado direito e o 2 do lado esquerdo. Então, para que a gente corrija isso, a gente vai dar um clique no regulador de tensão. Com o botão direito do mouse, nós damos outro clique e escolhemos essa opção aqui, ó, espelhar no eixo X. Então, ao fazermos isso, os terminais são alterados. O 3 agora está do lado direito, que era o que nós estávamos procurando, e o 2 está do lado esquerdo. Então, agora nós fazemos as conexões. O pino 1 vem para cá, pino 2 no terra, pino 1 do 7912 no terra, pino 2 vem para cá. Então, está montado a parte de 12 volts, 7812 e 7912. Vamos utilizar agora a parte de 5 volts. Vamos pegar o 7805, vamos posicioná-lo aqui. E agora o 7905. Rotacioná-lo, vamos posicionar aqui. Mesma forma, o 7905, nós temos que inverter esses dois terminais. O 3 tem que ir para o lado de cá. Então, clica uma vez, com o botão direito clica outra vez e escolhe a opção espelhar no X. Então, o terminal 1 agora, ele vai ter que ser conectado a esse ponto do circuito, que é a entrada, a parte retificada já do circuito, retificada e filtrada, né? Então, vamos conectar esse ponto aqui. Qualquer ponto desse aqui em cima poderia ser ligado, mas para ficar visualmente agradável, vamos ligar nesse ponto aqui. Da mesma forma o 7905. Vou clicar aqui e aqui. Também o pino 2 do 7805, vamos ligar no terra, e o pino 1 vamos também ligar no terra. Tá aqui. Vamos colocar nas saídas dos reguladores, né, nos pinos 3 dos reguladores de tensão, vamos colocar os capacitores de 100 picofarads, que eu já expliquei qual é a função deles. Aliás, de 100 nanofarads. Aqui está 100 picofarads, a gente tem que alterar esse valor. Vamos clicar aqui, colocar 100 N, 100 nano.
Aqui também 100 nano. Ok, vamos colocar os capacitores aqui agora. Vamos pegar ele aqui. Ceramic 100P. Rotacionar. E vamos colocar um aqui. Outro aqui. Um aqui. E o outro aqui. Vamos fazer as conexões. Aqui. Aqui. Aterrar na saída. Aqui também. Aqui também. E interligar com o terra. Bem, já estamos bem adiantados aqui no circuito. Praticamente o que está faltando aqui agora são os terminais de saída e os terminais de entrada, né? Nos terminais de entrada, onde nós vamos ligar os fios do nosso transformador. E os terminais de saída é de onde nós vamos retirar a alimentação. Então vamos ligar logo o transformador. Bem, eu não vou colocar o transformador aqui, porque o transformador não vai fazer parte da placa do circuito. Para isso eu utilizei esse componente aqui, que como eu falei inicialmente, a gente vai colocar na placa, no lugar disso, no lugar do componente, nós vamos colocar uma barra de terminais de parafusos, onde a gente vai poder parafusar os fios do transformador. Então vamos pegar esse conector. O nome desse conector, para que a gente busque por ele no banco de componentes, é esse aqui, CON-SIL3. Então vamos vir aqui, vamos digitar CON-SIL3. Tá aqui. 2 cliques nele, ele aparece aqui pra gente. Aqui. Então vamos vir até aqui, vamos posicioná-lo aqui e vamos rotacionar para ficar na posição correta. A posição é essa. Se vocês observarem nessa fonte aqui, nós temos os terminais 1, 2 e 3 nessa ordem, mas quando a gente posiciona o conector, ele está no 3, 2, 1. Então, para que a gente deixe da mesma forma que está lá em cima, vamos jogar esse 1 aqui para cima. Então, a gente clica uma vez com ele, clica com o botão direito e fazemos da mesma forma que fizemos com os reguladores. Só que agora nós vamos espelhar no eixo Y. Tá aqui. Pronto, agora ficou na posição correta. Vamos clicar, arrastar para cá, para posicionarmos melhor. Vamos ver como é que está aqui. O pino 1 está ligado aqui no meio dos diodos. E o pino 3 também está ligado aqui no meio desses dois diodos. Então, vamos vir aqui. Pino 1 aqui no meio dos diodos. E o pino 2, aliás, o pino 3 no meio desses outros dois diodos. O pino do meio é o aterramento. Então, vamos ligar o aterramento aqui agora. Terminal mode, ground, aqui. E ligamos aqui. Pronto. Com isso nós já temos aqui esses terminais. Nesses 3 terminais nós vamos ligar os 3 fios do transformador. Vamos fazer a mesma coisa agora para essa parte aqui. São 5 terminais referentes. 4 se referem às tensões, mais e menos 5, mais e menos 12. E o 5º terminal se refere ao terra, ou ao 0 volts. Então vamos pegar esse terminal, que é o CON-SIL5. Vamos lá no componente mode, P, e digitar CON-SIL5. Tá aqui. 2 cliques. Ele aparece aqui pra gente. Então vamos colocar aqui. Colocar nessa posição. Vamos ver como é que tá aqui. O pino 3 está ligado no terra, então vamos ligar o pino... pino 3 no terra. Vamos ligar o pino 3 no terra. Os terminais já estão na posição correta. 1, 2, 3, 4, 5 nessa ordem. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5 nessa ordem. Bem, para ligar, o que é que acontece? O pino 1, ele está sendo mostrado aqui que está ligado no mais 12 volts. Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia clicar aqui e ir levando esse fio até o ponto da saída do regulador, que seria referente ao mais 12 volts. Poderia tranquilamente fazer isso. Da mesma forma, no pino 5, que é o menos 12 volts. Poderia fazer isso daqui. Clicar aqui e trazer até o menos 12 volts. Mesma coisa com o mais 5. Clica aqui e clica aqui e aqui. Só que para a gente aprender uma coisa nova, nós vamos tirar esses fios. Para tirar o fio, você clica com o botão direito do mouse 2 vezes.
Ele desaparece, ele apaga o componente. Então, para fazer essas interligações, para que não fique aqui uma confusão de fios no nosso circuito, nós vamos utilizar essa técnica, que são as técnicas dos terminais virtuais. Eu vou acrescentar no circuito esse terminal. Isso é um terminal virtual, isso não vai representar nada no nosso circuito prático. Mas no esquema representa uma ligação física entre esse ponto de 12 volts e esse outro ponto aqui. Então aquele fio que a gente ia fazer por aqui é feito virtualmente através desse conector e desse terminal e desse outro terminal aqui, nomeados com mais 12 volts. Vamos repetir essa técnica aqui embaixo. Para isso, a gente vem aqui, Terminals Mode, e escolhemos o terminal do tipo saída, Output. Então, vamos conectar ele aqui. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Vamos ligar esse ponto nesse, esse ponto nesse, esse ponto nesse e finalmente esse nesse. E aí nós vamos nomear esses terminais. Em princípio a gente pode nomear com qualquer nome, mas para fazer uma relação a gente vai fazer assim. 2 cliques nele e vamos colocar o nome aqui mais 12 volts. Porque aqui é a saída de 12 volts. Aqui embaixo nós vamos colocar menos 12 volts. Aqui nós vamos colocar mais 5 volts. E aqui menos 5 volts. Ok. Bem, nós já colocamos os terminais de saída. Falta colocarmos os terminais que vão sair daqui e chegar aqui. Então eu vou afastar um pouco isso, selecionar aqui e arrastar um pouquinho. Então para isso nós vamos aqui e vamos selecionar um terminal do tipo entrada, input. Então vamos colocar uma aqui, outra aqui e outra aqui. E fazemos as conexões. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. E agora nós vamos nomear. Temos que nomear da mesma forma que nomeamos os terminais de saída, para que o software possa entender que ponto ele deve ligar em qual ponto nesse terminal. Então, esse primeiro é o terminal mais 12 volts. Da mesma forma, o de baixo, menos 12 volts. Esse daqui, mais 5 volts. E esse outro, menos 5 volts. Ok. Pronto. Com isso, nós concluímos a montagem do esquema. Agora a gente vem aqui, clica em salvar e aí o arquivo vai ser salvo. Perceba que está da mesma forma que está aqui. Aqui tem uma coisinha a mais, mas a gente trata isso numa aula posterior. São esses símbolos aqui que não aparecem aqui. Na verdade, esses símbolos serão para fazer a simulação do circuito.